Príncipe Philip morre aos 99 anos. Palácio de Buckingham anunciou que o marido de Elizabeth II morreu nesta sexta-feira. A causa ainda não foi revelada. Em fevereiro, ele passou por uma cirurgia do coração. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, do Reino Unido, morreu aos 99 anos, disse nesta sexta-feira, 9, o Palácio de Buckingham. Ele iria completar 100 anos em junho deste ano. A causa da morte ainda não foi revelada. Em fevereiro, ele passou mal e foi internado como medida de precaução. No entanto, o príncipe precisou ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Ele recebeu alta depois de um mês. É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, disse o palácio em um comunicado. O príncipe faleceu pacificamente esta manhã no castelo de Windsor, diz a nota. Novos anúncios serão feitos no devido tempo. A família real se une às pessoas ao redor do mundo em luto por sua perda. Ele se casou com Elizabeth em 1947 e teve um papel fundamental na modernização da monarquia no período pós-Segunda Guerra Mundial. Por trás das paredes do Palácio de Buckingham, era a única figura-chave a quem a rainha podia recorrer e em quem confiar. Em um discurso que marcou seu 50º aniversário de casamento em 1997, Elizabeth fez uma rara homenagem pessoal a Philip. Ele tem, simplesmente, sido minha força e permanência todos esses anos. Apesar do protocolo, que o obrigou a estar sempre atrás da rainha e só cumprimentar as pessoas depois dela, em privado ele era considerado o chefe da família. Philip não acompanhava sempre Elizabeth II, ele fez mais de 22 mil eventos só. Em agosto de 2017, ele se retirou da vida pública, apesar de, eventualmente, ainda aparecer em compromissos oficiais. A última aparição foi em julho do ano passado, em uma cerimônia militar no castelo de Windsor, o palácio onde ele e a rainha decidiram permanecer durante o período de Covid-19. O vídeo abaixo, de quando o príncipe Philip completou 99 anos, conta 5 curiosidades sobre ele. Com a morte de Philip, há especulações sobre o que a rainha poderá fazer. Os especialistas em questões reais dizem que muito dificilmente ela vai abdicar. Nos últimos anos, ela diminuiu a quantidade de eventos e passou alguns dos compromissos oficiais ao seu filho Charles e ao seu neto William. Ela continua a cumprir as obrigações mais simbólicas da monarquia, como a abertura do Parlamento do Reino Unido. Alguns dos comentaristas sobre a realeza afirmam que Philip era tido como um líder da família de fato, e que nos últimos anos, com a saúde deteriorada, ele precisou se abster. Isso explicaria problemas como a crise com o príncipe Harry e sua mulher Meghan, que decidiram desistir de seus papéis reais. O príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca, bisneto da rainha Victoria como a própria rainha Elizabeth II, nasceu em uma mesa de cozinha na ilha de Corfu, em 10 de junho de 1921. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1922, foi retirado da ilha em uma caixa de laranjas com o restante da família em um navio britânico. Na ocasião, o tio dele, o rei Constantino I da Grécia, avô da rainha da Espanha, teve que partir para o exílio. Após uma infância errante e uma longa estadia em um pensionato austero da Escócia, ingressou na Marinha Britânica e teve participação ativa na Segunda Guerra Mundial. Depois do casamento, em 1947, com a então jovem princesa Elizabeth, Philip Mountbatten foi enviado a Malta, mas a meteórica ascensão militar foi interrompida pela subida ao trono da esposa, em 1952, o que o obrigou a renunciar à carreira. Estando casado com a rainha, me parecia que deveria servi-la da melhor maneira possível, disse certa vez numa entrevista à TV. Desde então, ele desempenhava um papel secundário ao lado da monarca.
a qual acompanhava em visitas oficiais. Mesmo assim, sempre foi alvo constante da imprensa devido a comentários espontâneos e, ao mesmo tempo, inadequados, e muitas vezes racistas. Em 1986, por exemplo, aconselhou estudantes britânicos na China a não permanecerem muito tempo no país se não quisessem terminar com os olhos rasgados. Durante uma visita à Austrália em 2002, perguntou a um aborígene se ainda disparava flechas. Em uma ocasião, um menino disse que gostaria de ser astronauta e o Duque respondeu: nunca poderá voar, está muito gordo. Ao ser questionado se gostaria de visitar a União Soviética, respondeu: eu gostaria muito de ir à Rússia, mas os bastardos assassinaram metade da minha família, em referência ao destino dos Romanov. A um professor de autoescola escocês, o príncipe perguntou: como você faz para manter os nativos suficientemente longe da bebida para aprová-los no exame? Apesar de tudo, ganhou a simpatia dos britânicos com o trabalho de incentivador de quase 800 organizações. É a atração dos opostos, ela é séria, tímida, introvertida, ele, ao contrário, gosta de gente e da vida social, sendo muito divertido. Enfim, se complementam, assinalou Mark Roche, autor da biografia, A Última Rainha. O príncipe Philip é o único homem em todo o mundo que trata a rainha como um simples ser humano, contou certa vez o ex-secretário privado de Elizabeth II, Lord Charteris, é o único que se pode permitir, e isso agrada a ela. Acrescentou. A solidez da associação que formaram contribuiu, em boa medida, para a estabilidade da monarquia britânica nas últimas 6 décadas. A rainha e o príncipe formaram uma parceria de trabalho extraordinária, mas seriam felizes, escreveu Gilles Brandreth no best-seller, Philip e Elizabeth, Retrato de um Matrimônio. A principal lição que aprendemos é que a tolerância é um ingrediente essencial de qualquer casamento feliz, disse Philip em um discurso em 1997. Segundo ele, a tolerância já é importante quando as coisas vão bem, mas é absolutamente vital quando as coisas ficam difíceis. Pode acreditar em mim que a rainha tem a qualidade da tolerância em abundância.